Veja que até o momento nós apenas tratamos a exibição do menu e a escolha de uma opção pelo usuário. Tá? Pode ser que isso seja novidade para você, na forma de como exibir o menu, né, nenhuma linha de comando, qual é o caso que nós estamos utilizando aqui, né, que aparece aqui nessa tela preta. Mas o conjunto de instruções utilizadas do while, printf, scanf e switch não deveria ser novidade para você. Caso seja, volte, dá uma pausa neste vídeo, volte lá no livro, nas páginas que eu apontei e leia sobre o assunto. Bom, caso você compreendeu e saiba utilizar o printf e o scanf, o do, né, e o switch, vamos continuar com a explicação. Bom, eu disse para vocês que eu preciso guardar 15 números, né, para poder manipulá-los ao longo da execução do meu programa. E que seria uma péssima ideia criar 15 variáveis, porque dificultaria muito a manipulação destes números. Né? Eu precisaria, em um determinado momento, eu preciso pegar um determinado número que está numa variável, colocar num outro e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar um array. Né? O array é uma sequência contínua de memória que define o conjunto de posições, né? Alocando esse conjunto de posições conforme definido pelo usuário. Ele é conhecido também como estrutura homogênea, porque todos os seus valores são do mesmo tipo. Então, se eu declarei um array de inteiros, eu só posso guardar números inteiros. Se eu criei um array de números floats, números reais, eu só posso guardar números reais. Né? Se eu declarei um array de caracteres, só posso guardar caracteres. Então, vamos declarar um array aqui e vou chamar esse array de números. Tá? Para declarar uma array é semelhante a declarar uma variável, né? Eu coloco o tipo que eu quero, então caso eu quero tipo inteiros, eu uso int. Eu coloco o nome que eu quero para minha variável e em seguida coloco entre colchetes a quantidade de posições que eu desejo. Tá? Então aqui eu digitei 15. Tá? Bom, e então nós teremos 15 espaços de memória para guardar os números. Tá? Bom, e então aqui nós temos essa reserva. Só que tem um detalhe. Quando eu começar a minha aplicação, quantos números teremos? Nenhum, né? Ainda não foram inseridos números. E eu quero guardar esse tipo de informação, tá? Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu quero fazer uma analogia. Temos que resgatar um determinado conceito. Na linguagem C, um array começa na posição 0. Né? Então, começa na posição 0, array para a linguagem C, e cada posição tem o seu número, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Então, aqui, quando eu declaro um array de tamanho 15, significa que eu tenho posições do 0 até o 14. Tá? Que aí dão 15 elementos que eu quero, 15 posições que eu quero. Isso é importante relembrar, ok? Bom, vamos começar com um caso trivial. Vamos exibir os números guardados neste array. Aqui no caso é a opção 3, exibir os números guardados. Então na opção 3, os números são. Neste ponto aqui, eu quero construir um código em que ele vai então exibir o número que está na posição 0, depois na posição 1, 2, 3, 4, 5, até o final da nossa array. Tá? Bom, veja que é uma repetição. Imprimo 0, imprimo a posição 1, imprimo da posição 2, imprimo o número da posição 3, imprimo da 4 e assim por diante. Então, eu vou usar aqui, eu posso usar um while ou um for. Tá? Um for aqui. O for, nós vamos utilizar uma variável que nos auxiliadora a percorrer o nosso vetor. Usualmente nós usamos a variável i. Tá? Então aqui eu vou declarar uma variável i. Tá?
declarei uma variável i do tipo inteira, já que na linguagem C, posições de vetores são números inteiros, tá? E vou percorrer da posição 0 até a posição 15, tá? Lembrando que a posição 0 até a 14 existe, a 15 não existe. Então, vou usar só menor, tá? Então, enquanto i for menor que 15, vou realizar o quê? Eu vou imprimir na tela do usuário o número. Para imprimir um determinado dado na tela do usuário, eu uso a função printf, né? No caso do printf, eu tenho que descrever o que é que eu vou imprimir. Então, eu vou usar a máscara porcentagem d, porque o nosso vetor é um vetor de números inteiros, tá? Vírgula, e então eu uso aonde ele vai obter esse valor. Então, é do vetor números da posição i. E ele vai ter que repetir esse printf, né? Para 0, para a posição 0, depois para a posição 1, para a posição 2, para a posição 3. Então, veja que ele vai de uma unidade em uma unidade. Bom, eu posso fazer o seguinte, i é igual a i mais 1, né? Então, se começou com 0, 0 mais 1, 1. Então, o valor de i agora é 1. Depois, 1 mais 1 é 2. E guardo o valor 2 na posição i. Tá? Eu posso escrever dessa forma ou uma forma que a gente chama de açúcar sintático, né? Que é uma forma mais abreviada de se escrever algo. É o i mais mais. Então, some mais 1 ao i e guarde na variável i. Então, i mais mais significa o quê? Se for 0, i 0 mais 1, 1. E guarde o número 1 na variável i. Se for 1, 1 mais 1, 2. E guarde o número 2 na variável i. E ele vai executar isso até o final, né? Até que a decisão seja falsa, em que o valor de i ele seja igual ou maior que 15, porque i não vai ser menor que. Então, vamos executar para ver. Tá? Vou escolher a opção 3. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Olha lá. Tá? Agora, observe o seguinte. Veja, ó, os números são que é isso aqui que ele escreveu. Tá? Por que aconteceu isso? Bom, vou encerrar primeiro o programa. Tá? A linguagem C, ela é uma linguagem que ela gosta de otimização. Ela é rápida. Tá? Então, ela deixa muita coisa a cargo do programador. E ela vai fazer simplesmente o que você pediu. Não espere muita coisa além do que o usuário descreve. Né? Então, aqui na linha 13, nós dissemos que aloque para mim um vetor, né? Porque tem aqui as chaves, um vetor de 15 posições do tipo inteiro. O C vai lá, reserva a memória suficiente para isso e acabou. O que está na memória lá, veja, as nossas memórias são formadas, né, por capacitores que indicam 0 ou 1, né, se tem energia ou não tem energia. Né? E os nossos capacitores eles vão sendo usados, essa memória vai sendo usada, Quando desaloca, o computador também não vai lá e fala, olha, agora não tem nada. Né? Até mesmo porque o nada não existe, existe 0 ou 1. Tá? Na linguagem C, ele vai alocar aquele espaço de memória. E aquele espaço de memória tinha alguma informação inútil agora, mas que tinha alguma informação. Tá? E é por isso que nós devemos sempre inicializar as nossas variáveis, tá? A todo momento. Então, por exemplo, opção. Eu posso começar com 0 e começar com 0, sempre inicializando as variáveis. É uma boa prática de programação. Tá? E eu vou inicializar o meu vetor também. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso colocar desta forma aqui, ou seja, ele vai atribuir 0 a todos os elementos do meu vetor. Então, nas 15 posições que ele vai criar, que é da 0 até a 14, ele vai colocar o valor 0. Tá? Ou eu poderia usar um for também, né? Que aí seria a mesma coisa. Tá? Eu vou deixar dessa forma, porque é uma forma mais
simples ali de codificar, tá? Mas eu poderia usar da mesma forma um for e aí atribuindo 0 à posição i do vetor números, tá? Bom, então vamos executar e vamos ver aqui, ó. Eu quero exibir 3. Então veja que os números são 0, 0, 0, 0, 0, 0, são todos os números, são zeros, né? Porque a gente não inseriu nenhum número. Dando continuidade à nossa programação, né? Pois já terminamos de fazer a opção 3, né? Que é exibir os números guardados na memória, na ordem que foram fornecidos. Vamos trabalhar com adicionar um novo número, de tal forma, então, que nos possibilite verificar se o 3 está correto. Bom, então, no caso do 1, nós vamos pedir para o usuário digitar um novo número, né? Então, eu vou pegar aqui e vou pedir ao usuário, né, digitar um novo número. Então, digite um número, né, que vai ser o número assim inserido. E eu vou precisar ler, né, do teclado qual é este número que vai ser fornecido pelo usuário. Então, scanf, né, eu quero ler o número, então eu vou usar a máscara porcentagem D, vírgula, e gravar, né, então, e comercial, quero gravar numa variável. Qual vai ser a variável? Vou criar aqui uma variável chamada auxiliar e vou declarar esta variável, inicializando ela com 0. Como o nosso vetor de números inteiros, então auxiliar também vai ser um número inteiro, né? Em seguida, o que eu tenho que fazer? Bom, então eu vou pedir para gravar número, né? Gravar valor de auxiliar na posição seguinte, né? Onde está o final do meu vetor números, né? Bom, aqui então eu tenho que saber o seguinte: aonde que eu vou guardar esse novo número? Na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3? Eu não sei, né? Por quê? Vai depender de quantidade de números que foram inseridos. Para isso, nós vamos usar mais uma variável, que vai ser então a variável posição, tá? Então, eu vou criar aqui mais uma variável, que é a variável posição, e vai me dizer qual é a posição que está livre, né? Ou desculpa, qual é a posição que está ocupada, ou quantos números tem, na verdade, né? Então, por exemplo, se eu tiver 3 números inseridos no meu vetor, eu tenho as posições 0, 1 e 2 ocupadas. Então, a posição vai valer 2. Se eu tiver um número inserido, então, esse número vai estar na posição 0. Então, posição vai valer 0. Né? Bom, como todos os números positivos de 0 até 15 são os números do meu vetor, eu vou inicializar a posição com menos 1. Menos 1 vai me dizer que não foram inseridos números ainda neste meu vetor. Quer dizer, nenhum número foi inserido. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: depois do usuário digitar o número que ele deseja, eu vou adicionar mais um à posição. E vou guardar este número, né, o número guardado em auxiliar, na vetor, né, na posição do meu vetor números, tá? E aí, então, nós adicionamos um novo número. Ok? Vou executar aqui. Né? Veja aqui, vou escolher a opção 3. Opa. E então, todos os números são 0. Vou adicionar um novo número. Então, digite o número, vou colocar o número 5. Tá? E vou pedir para exibir os números novamente. Então, veja que o número 5 ficou na posição 0. Vou inserir mais um número. Vou digitar o número 2. E eu quero o número 2 na posição 2, né? Que é a próxima posição que eu quero inserir.
Então vamos ver. Olha lá, 5 e 2 foram os números inseridos. Bom, agora eu quero que você observe o seguinte: à medida que nós vamos inserindo números, vai chegar a uma determinada posição em que eu não posso mais inserir números. Eu vou digitar o 6 aqui e vamos colocar esta limitação. Ou seja, eu quero, né, caso o vetor esteja cheio, eu coloque já foram inseridos 15 números. Logo, não é possível inserir mais números. Tá? Bom, e eu quero exibir essa mensagem caso eu já tenha o meu vetor cheio e o usuário escolha a opção de inserir números. Bom, então, primeiro ponto, né? O conjunto de instruções aqui que está marcado da linha 29 à linha 32, ele tem um propósito. Ele insere um número digitado pelo usuário no nosso vetor. E ele só vai poder fazer isso quando o nosso vetor não estiver cheio. Eu vou colocar um if aqui, que é uma decisão, tá? E esse aqui vai ser um bloco subordinado. E o else aqui, que é a mensagem que vai ser exibida caso essa condição seja falsa. E qual seria a condição? Então, qual que fica a nossa condição? Bom, nós temos 15 elementos no nosso vetor. Qual é a última posição, né? Qual é o número, né, da última posição? Então, vamos lá. Começa no C, na linguagem C, começa no 0, né? Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então, se nós quisermos inserir na posição 15, quer dizer, então, que o nosso programa vai dar um erro, tá? Então, se posição for menor do que 15, né? Mas com um detalhe, né? Eu tenho na 14, é o último elemento cheio, né? 14 menor que 15, verdade. Então, ele vai inserir mais um número numa posição que não existe. Na verdade, aqui é posição mais 1, porque ele sempre insere na próxima posição a qual a variável posição indica. Tá? Então, aqui seria posição mais 1 menor que 15. Vamos testar? Então, vou lá, vou exibir primeiramente, tá? Então, todos os números são zeros e vou adicionar na posição 1, né, o número 5. Vou pedir para exibir. 5, depois um monte de zero. Depois eu vou adicionar mais um, o 2. E vou pedir para exibir. 5, 2. Vou adicionar mais um. Por exemplo, o número 9. Tá? E vou pedir para exibir. Então lá, 5, 2, 9. E assim consecutivamente. Vou pedir para sair 6. Tá? Então veja, né, que ele vai estar inserindo enquanto houver espaços, né, no vetor disponíveis. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Então aqui nós temos já a nossa parte, né, que nos diz como inserir os elementos. Agora vamos pensar aqui no caso 3. Vamos voltar para o exibir. Vamos dizer que eu não quero exibir esse monte de zeros que nós temos aqui, né? Eu só quero exibir até a posição desejada. Como é que eu faço então para alterar o nosso programa? Em vez de ir até a posição 15, ele vai somente até a posição. Ok? Ah, então, enquanto i for menor ou igual a posição, ele consegue chegar, né? Só vai imprimir até os números que estão indicados pela posição. Vamos executar para ver? Então vamos lá. 3, tá? Quer dizer que não tem elementos. Ah lá, os números são. Não tem nenhum número, tá? Vamos agora adicionar um novo número, o número 5. E vou pedir para exibir. Então veja, os números são 5, tá? Bom,
Vamos adicionar mais um número. Número 2. E vamos pedir para exibir. Então, veja, 5 e 2. Os zeros, né, desapareceram. Porque nós indicamos, ó, imprima até onde tem números que foram inseridos no vetor. Então, indicado pela variável posição. Bom, então vamos lá. Nós fizemos o adicionar e nós fizemos o imprimir. O remover eu vou deixar por último, tá? E vou trabalhar agora com vocês com a média, tá? A média, como é que ela é feita? Ela é calculada, né, somando-se todos os elementos divididos pela quantidade, tá? E a média, acaba sendo um número real, porque justamente a gente está trabalhando com divisão e a possibilidade de dar um número real é muito grande, tá? Então eu vou precisar média aqui, né? Eu preciso calcular o valor da média, vou deixar aqui em aberto, né? E eu preciso somar também, eu preciso da soma dos elementos, tá? Então eu vou criar duas variáveis, uma soma e uma média. A soma, né? Então eu vou colocar aqui, ó, float, soma e média. Inicializando essas variáveis. Inicializa variáveis, né? Sempre, então soma recebe 0 e média recebe 0. Bom, você poderia até trabalhar com soma, soma sendo um número inteiro, tá bom? Mas aqui vamos considerar já que ela vai ser o número real. Bom, soma, né? O que seria a soma? A soma de todos os números que estão no vetor. Eu preciso, então, andar posição por posição e adicionando ao valor de soma. Então, vamos lá. For i igual a 0, que eu vou partir do início, né, da primeira posição, e vou até a última. Então, quando i for menor ou igual a posição, então até o último elemento, eu vou percorrer e vou fazer esse conjunto de instruções aqui, que envolve a soma. O que é fazer o quê? É pegar o valor que está na soma, mais o número que está naquela posição, na posição de i. Então, se o primeiro elemento é 5, ele vai chamar 5 mais 0, 5. O segundo for 2, 5 mais 2, 5 mais 2, 7. E vai guardar na variável soma. E a partir daqui, então, nós temos o valor, né, na variável soma, que é igual à soma de todos os elementos que estão no vetor. E então, a média, basta pegar, somar, né? Pegar a soma e dividir pela quantidade. Bom, então, nós temos aqui a necessidade de uma outra variável, que é a variável quantidade. Bom, aqui nós podemos fazer o quê? Pegar posição. Então, veja, quando eu tenho um elemento, a posição vale 0. Eu tenho dois elementos, a posição vale 1. Então, basta pegar posição e somar mais 1. Ou, então, utilizar o conteúdo da variável i, porque ele vai interromper quando i for maior que posição. Vou deixar aqui posição mais 1, tá? Então, vamos escrever. A média dos números é porcentagem f. Então, eu vou usar a máscara porcentagem f para dizer que eu quero exibir o número float, tá? E eu coloco aqui a variável que eu quero que seja impressa na tela do usuário. Vamos testar a nossa aplicação? Então, vamos lá. Eu vou executá-la. Né? Vou exibir os números. Vamos ver que todos os números são
0, né? Então não foram exibidos, tá? E vou adicionar um novo número, que é o número 5. Depois eu vou pegar e vou adicionar o número 2 e vou pedir para exibir. Então vai apresentar os números 5 e 2. E vou pedir a média dos números, né? Então, são 4. Então, a média dos números é 3,5, né? Porque são dois números, né? 3,5 vezes 2 é 7, que é a soma dos números.